você que me acompanha pela TV Grandourados, a TV da família Douradense. Começa agora mais um programa Saúde e Bem-Estar. E hoje o nosso tema é dedicado para você, mamãe. Não saia daí que nós vamos para um intervalo conhecer nossos apoiadores e voltamos já. Não saia daí. Conheça a Marmitaria Comadre Maria Delivery. Almoço com qualidade e agilidade na entrega. Temos marmitas e marmitex com cardápios variados de segunda a sábado, que você pode retirar no local ou fazer seu pedido através dos telefones 3427-6603 99665-5424. Marmitaria Comadre Maria, Rua Toshinobu Katayama, número 1520, esquina com a Rua Ponta Porã. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sportcar. Aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva, funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sportcar, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações, 99622-7983. Com produtos modernos e designer arrojado, a Contamac trabalha com toda a linha de móveis para escritórios, com uma grande variedade de mesas, estantes, armários e cadeiras de diversos modelos. Contamac, Rua Joaquim Teixeira Alves, número 1927, no centro de Dourados. Mais informações, 3421 1052. Contamac, a solução em móveis para escritório. Estamos de volta com o Dr. Gustavo de Lara, que vai nos esclarecer maiores dúvidas. Bem, doutor? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar falando sobre o que é puericultura. A puericultura, ela é o conhecimento sobre os cuidados com o bebê, né? Ela é mais conhecida pelas consultas de puericultura, né? Que são as consultas que a gente faz mensalmente com os bebês, para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, mas a puericultura é mais que isso, né? A puericultura, então, é a cultura, é o conhecimento em relação a um cuidado ideal em relação ao bebê, tá? Então, a gente prepara os pais na puericultura para o cuidado com os seus bebês. Então, só complementando, seria a cultura dos bebês? Do cuidado com os bebês, né? A cultura, o conhecimento que os pais devem ter e que devem adquirir já no momento da gestação para o cuidado com os bebês e as consultas que a gente faz após o nascimento, né? Certo. Mensalmente com 15 dias e depois mensalmente até o 6º mês, depois com 9 e 12 meses, para acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento do bebê. Certo. E como que funciona o atendimento? O atendimento das consultas de puericultura, ele vai ter dois focos. Um, que é esse acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Então, o crescimento é o ganho de estatura, de peso e de perímetro cefálico, né? Então, a gente pesa o bebê, mede a cabecinha do bebê, né? Para ver como que está vindo esse crescimento do bebê e utilizamos gráficos para acompanhar esse crescimento, né? E também no acompanhamento do desenvolvimento do bebê, onde a gente utiliza tabelas, analisando o ganho de habilidades motoras, sociais, de linguagem do bebê. Também cada mês vai ter as suas habilidades que o bebê deve já ter adquirido e a gente também vai acompanhar o desenvolvimento. Então, em primeiro lugar,
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do bebê. E depois, orientar os pais em relação a esses conhecimentos, em relação aos cuidados com o bebê, né? Então, os conhecimentos que eles devem adquirir em relação à amamentação, que é muito importante logo desde o início, em relação aos cuidados de higiene com o bebê, né? Em relação aos principais agravos que podem surgir, como fazer para evitar esses agravos e como agir em cada situação, né? E sobre o sono do bebê, né? Que são temas que a gente vai tratar aí em cada consulta. Então, cada consulta tem um tema a ser tratado. Exatamente, até porque o bebezinho tem a sua evolução, né? Então, cada mês a gente tem aí um tema a se tratar. Certo. E qual a faixa etária da puericultura desses tratamentos? A puericultura, ela é essas consultas até o primeiro ano de vida do bebê, né? Sim. Mas hoje em dia nós estendemos um pouco essa faixa, porque a gente chama de primeiros 1000 dias do bebê, né? Que compreende desde a concepção e da gestação até o segundo ano de vida, né? Então, durante todo esse período, nós vamos vamos orientar as mães em relação a esses cuidados com o bebê. E quais os objetivos do programa de puericultura? O objetivo do programa, na parte do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, é detectar precocemente alterações, tanto do crescimento quanto do desenvolvimento, para que se tome medidas para que antes que aquele problema se agrave, nós já tomemos então ações para resolver aquele problema. Por exemplo, se o bebezinho não está ganhando peso, nós já vamos identificar qual é o problema, né, que está fazendo com que ele não ganhe peso antes dele desenvolver uma desnutrição, por exemplo, né? Em relação ao desenvolvimento, a gente vai acompanhando o desenvolvimento, esse ganho de habilidades, para que a partir do momento que ele tenha um atraso no desenvolvimento, nós já identifiquemos precocemente o motivo desse atraso, se é uma questão neurológica, se é uma falta de estímulos, por exemplo, para já precocemente agir e resolver esse problema antes que ele gere agravos maiores para o bebê, tá? E o objetivo dessa orientação aos pais é ajudar os pais nesse cuidado, nessa missão tão importante que é cuidar dos bebês da melhor maneira possível. É como dizem, né? Mãe não vem com manual de instruções. Exatamente, né? Nem o bebê. Tem que ter uma orientação, o bebê também, né? Exatamente. Por isso, uma orientação profissional, né? Porque os conhecimentos populares, alguns estão corretos, outros não, né? Então é importante que os pais tenham essa orientação profissional, né? Sim. Do que realmente procede em cada situação. E o que deve se orientar nessa puericultura? Na puericultura, Exatamente. a gente vai tratar de vários temas, né? A princípio, vamos falar da amamentação, né? E seria interessante, já durante a gestação, ali entre 32 e 36 semanas, a gestante já fazer uma primeira consulta, já para a gente poder orientar esse aspecto da amamentação antes que ela iniciasse a amamentação propriamente dita, né? Porque a hora que o bebezinho nasceu, ela já estaria então preparada para iniciar, né, a amamentação. Então ali já durante a gestação, no terceiro trimestre, no último mês da gestação, já seria interessante fazer essa primeira consulta. E esse é um primeiro tema que a gente trata bastante, por ser um tema muito importante em relação à saúde do bebê, né? Para a mãe poder já passar pelas primeiras semanas do aleitamento, que é o momento mais desafiador ali da amamentação, onde é um aprendizado para ela, é um aprendizado para o bebê, né? Sim. Então é um momento que precisa de bastante ajuda, de bastante preparação, né? De bastante cuidado, né?
Também já tratamos dos cuidados de higiene, né? Então, troca de fralda, né? Os banhos, tipos de banhos, né? Os cuidados com o coto umbilical, todo o cuidado de higiene com o bebê, né? Já falamos também sobre esses cuidados gerais, então, sobre o que fazer no caso de engasgo, né? Sobre a evolução do cocô do bebê, né? Sobre a cólica e o refluxo, né? Sobre aspectos em relação à chupeta, brinco, fimose, que são realmente que geram muitas dúvidas em relação aos pais, né? Toda essa orientação geral, né? E também aspectos do sono, onde a gente vai ensinar os pais a ensinarem o seu bebê a dormir de maneira tranquila, com uma boa higiene do sono, com uma boa rotina do sono, com um bom ambiente para a criança possa desenvolver de maneira mais tranquila o sono da criança também. Mais à frente, ali com 6 meses, nós tratamos bastante também da introdução alimentar, que é a introdução dos alimentos sólidos a partir do 6º mês. Um pouquinho mais à frente também, quando a mãe decide parar de amamentar, nós ajudamos também na técnica do desmame, né, gentil. E também no desfraude, ali com 2 anos também. São, acho que, os principais temas aí da puericultura. Certo. Só mais uma pergunta. O que seria o desmame gentil que fala? Como que seria? Ele seria um desmame feito gradualmente, né? Ele é um desmame que quando a mãe decide, né, parar de amamentar, então a gente vai fazer esse desmame gradual, né? Primeiro no período da noite, né? Depois gradualmente reduzindo o número de mamadas, até o momento onde a gente realmente chega num ponto onde a mãe decide parar de amamentar, e aí a gente dá todo o suporte, né, que ela vai dar de orientação em relação ao cuidado com o bebê, para fazer isso da maneira menos traumática possível. Certo. Porque a gente ouve dizer algumas mães falar, dá uma dó de deixar de amamentar, né? Não existe maneira fácil de fazer isso, realmente. Não consegue, né? Tem essa dificuldade, né? Exatamente. A gente vai dar todo o suporte emocional para a mãe e para o bebê, mas realmente não existe uma maneira simples e fácil de fazer o desmame. Não, muito sofrimento para a mãe, né? Sempre acaba sendo, mas a gente deixa isso, a gente lembra que a mãe é recomendável que ela amamente exclusivamente até o 6º mês, e depois leve de forma complementar até 2 anos ou mais, mas muitas vezes a hora que a mãe decide que já é o momento de encerrar a amamentação, a gente vai apoiar ela com as técnicas que existem para orientá-la nesse momento também, né? Existem 2 jeitos da criança parar de mamar. Uma mais rara, que é quando ela decide parar, né, que é muito mais tranquilo realmente, ou quando a mãe decide parar de amamentar, né? Então a gente dá esse apoio de dizer para ela que é assim mesmo que funciona, né? Que ela vai decidir, ela tem esse direito e essa prerrogativa de decidir até a hora pela qual ela vai amamentar, e a hora que ela se decidir por parar a amamentação, a gente vai dar esse suporte para ela também. E qual é o profissional que realiza esse procedimento, essa puericultura? A puericultura ela é realizada pelo pediatra, né? Somente pelo pediatra? Somente pelo pediatra. Logicamente que os outros profissionais da saúde podem orientar, então, em relação à amamentação, as fonoaudiólogas também ajudam bastante, né? Existem enfermeiras que são especializadas nos cuidados perinatais, ali próximo ao parto, então também sabem auxiliar as mães nesse momento, né? Mas essas consultas de puericultura, né, onde a gente vai acompanhar o peso, a estatura e orientar os pais em relação aos cuidados com o bebê, eles são feitos pelo pediatra. Agora vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar um pouco sobre homeopatia.
Ter um bolão mesmo é só com a Autopeças e Acessórios Modelo. Peças ou acessórios para o seu caminhão ou caminhonete é na Autopeças e Acessórios Modelo. Uma loja completa em peças e acessórios para o seu caminhão ou caminhonete. E também guincho 24 horas. Chegou a hora de marcar um gol de placa com a Autopeças e Acessórios Modelo. Em Dourados e Campo Grande. Casa das Flores. Presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Estamos de volta do intervalo e agora vamos falar sobre homeopatia. Doutor, explica para nós o que é homeopatia, que a gente tanto ouve falar. A homeopatia, ela é uma racionalidade médica, ou seja, ela tem a sua própria maneira de ver o processo de adoecimento e de saúde, que utiliza a lei dos semelhantes para o tratamento das doenças, né? Ela foi compilada ou descoberta por um alemão chamado Samuel Hahnemann há mais de 200 anos, no momento onde o Hahnemann fez um experimento em que, naquela época, eles estavam usando uma substância chamada quina para o tratamento da malária. E eles acreditavam que ela curava a malária pelo efeito adstringente que essa substância tinha no estômago. O Hahnemann, duvidando dessa explicação, ele resolveu experimentar, então, as 13 dracmas, a dosagem daquela substância que era preconizada para aquela doença no momento, e ele teve um quadro semelhante ao da malária. Ou seja, ele teve a febre terçã, a febre quartã, essa febre que vem 2 dias a 3 dias, prostração, icterícia, dores de cabeça. Ele teve um quadro semelhante ao da malária. Então, ele se lembrou que Hipócrates já tinha enunciado essa maneira de curar, que é usar uma substância que gera os mesmos sintomas. E a partir dali, então, ele começou a fazer experimentos utilizando, então, a lei dos semelhantes, né? Que seria, então, você utilizar para o tratamento de uma doença uma substância que, usada em doses ponderais, em doses maiores, gera aquele sintoma. Esse é o primeiro princípio da homeopatia, a lei dos semelhantes. Certo. Então, o Hahnemann, então, ele percebeu que ele, primeiro, usando a lei dos semelhantes, o paciente primeiro tinha uma agravação do quadro para depois melhorar. Então ele resolveu começar a diluir. Na época eles usavam doses muito grandes da substância, então ele começou a diluir a substância, e ele percebeu que a substância mantinha o seu potencial curativo e não causava o agravamento. Então ele chegou no segundo princípio da homeopatia, que é a ultradiluição dos medicamentos, tá? E então ele percebeu que dessa maneira ele poderia usar substâncias tóxicas como venenos, substâncias inertes também como café, sal, utilizando essa farmacotécnica homeopática que ele desenvolveu, né, de diluir e agitar e succionar, diluir e agitar, que é a farmacotécnica homeopática. Então, e depois disso, experimentar. Então, ele fazia experimentações com seus alunos, 20, 30 pessoas, catalogava os sintomas que surgiam a partir dessa experimentação. Então, surgiu tal sintoma. Então, eles faziam uma que a gente chama de matéria médica daquela substância. Então, eles tinham uma imagem dos sintomas que aquela substância causava,
e como sonhos, por exemplo, né? Olha só. Exatamente, sensações, né? Então, os remédios homeopáticos são experimentados em humanos, né? Que podem trazer sintomas mentais, né? Que na nossa hierarquia a gente leva muito em consideração, tipo nervosismo, agitação, né? Estresse, ansiedade. Então, forma uma matéria médica daquela substância e quando então o paciente, o doente, apresenta aqueles sintomas, a gente vai usar então aqueles sintomas que o remédio apresentou na experimentação em homens sãos. E esse seria o terceiro princípio da homeopatia, né? Hoje em dia a gente usa um software, né, para poder fazer essa parte da repertorização, né? Então o paciente vem com os sintomas, a gente faz a entrevista, o exame físico, coloca nesse software os sintomas que a gente quer tratar e ele me dá já os remédios que cobrem aquela totalidade sintomática para a gente ali ver qual que mais se assemelha ao quadro do paciente. Até algumas pessoas falam, nossa, mas é muito demorado o tratamento homeopático, né? Esse é um mito, porque na verdade o tratamento demora dependendo do tempo de adoecimento do paciente. Sim. Tanto que quando a gente trata doenças agudas, que tem horas a dias de evolução, a melhora é em minutos, né? Agora, quando a doença é uma doença crônica, que tem anos de evolução, aí sim o corpo vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, tá? Então, é um mito realmente que a homeopatia demora. O tratamento depende do tempo do adoecimento do paciente. Certo. E por que dizem que o medicamento ele é feito de água e não tem nada dentro? É um outro mito, né? Até teve um estudo recente de um cientista indiano que demonstrou que existem nanopartículas, né? Conforme os microscópios foram melhorando, né? E foram com a microscopia eletrônica chegando cada vez mais em pedaços menores, então eles conseguiram comprovar que existem nanopartículas em todas as diluições homeopáticas, comprovando, né, que a homeopatia ali não tem apenas água, tá? Existem uma série de estudos também demonstrando propriedades eletrofisiológicas diferentes da água pura, do medicamento ultradiluído, né? O próprio Hahnemann sabia que ele tinha passado pelo número de Avogadro. Que o número de Avogadro é o momento da diluição onde não existe mais nenhuma molécula ali naquela solução, naquele medicamento ultradiluído. Então, realmente, moléculas já não existem mais, mas existem nanopartículas que são partículas menores do que a molécula. E o Hahnemann, ele foi fiel aos seus experimentos, porque mesmo sabendo que ele tinha superado o número de Avogadro e que a partir dali não existia mais moléculas, ele continuava experimentando esses remédios e eles continuavam tendo um poder curativo. Ele até percebeu que quanto maior era a diluição que ele fazia, mais sintomas mentais as pessoas tinham. Então, a gente usa altas diluições para tratamentos de doenças psicossomáticas e diluições menores para doenças orgânicas, físicas do corpo, né? Então, ele é um remédio que ele vai agir muito mais pelas propriedades da física do que da química, tá? Mas ele já existe comprovação científica de que ele não é apenas água diluída. Ele tem a sua eficácia, né? Tem. Tem bastante eficácia. Exatamente. O medicamento homeopático, ele vai gerar no corpo uma reação secundária na direção da cura. Ele é uma informação para o nosso sistema imune ou para o nosso eixo psiconeuroendócrino imunológico, que é um eixo que comanda o organismo, né? E que perpassa esses sistemas psicológico, mental, neurológico, endócrino e imune, informando qual é o problema e como ele deve, então, gerar uma reação secundária na direção da cura. Por exemplo, para exemplificar essa reação secundária do organismo. Sim. Uma pessoa que tem gastrite,
Se ela toma leite, a princípio ela sente um alívio, porque o leite é uma base, reduz a acidez do estômago, ela sente um alívio. Só que não é recomendável hoje em dia o leite para pessoa que tem gastrite, porque o corpo gera uma reação secundária jogando mais ácido clorídrico para dentro do estômago, o que vai piorar a acidez, o que vai aumentar a acidez. Então o corpo sempre traz uma reação secundária a qualquer substância que ele ingere, no sentido do equilíbrio, no sentido da homeostase. Então é com essa reação secundária do organismo que a homeopatia trabalha. Certo. E quanto tempo, em média, pode durar um tratamento homeopático? Ele dura a depender do tempo de adoecimento do paciente, né? Então, em doenças agudas, a gente vai usar o remédio mais frequentemente, em intervalos menores, por um período menor, de dias, às vezes num resfriado comum, né? Já numa patologia crônica, né, de mais tempo de evolução, a gente vai ter um tempo maior de tratamento. É porque às vezes as pessoas querem um tratamento rápido num curto período de tempo, né? Exatamente. Não acabam esperando assim o efeito do medicamento, no caso, né? Exatamente. A gente costuma ver uma melhora assim rápida, né? Principalmente na criança que não tem um tempo de evolução, de adoecimento muito grande, né? Então, no primeiro momento é a gente encontrar o melhor remédio, né? Então a gente faz algumas consultas mais frequentes no início para usar a evolução do quadro para entender se a gente achou o melhor remédio, né? Mas a partir do momento que a gente encontra o melhor remédio para a criança, ela melhora bastante, né? Existem até vários remédios homeopáticos de formulação comercial hoje em dia, né? Que você encontra em farmácias comerciais, né? Não sendo de manipulação, para cólica, para dentição, que a gente usa naturalmente e as mães veem o resultado em minutos ali, rapidamente. E é bem melhor do que esses remédios alopáticos. São tratamentos naturais, né? Então acabam sendo mais... Sim, são melhores. São melhores, sim, com certeza, porque não tem nenhum efeito colateral, né? Os remédios alopáticos geram efeitos colaterais contrários ao efeito do remédio, né? Lógico que eles vão ajudar, mas sempre podem gerar algum efeito colateral, né? Então o remédio homeopático, ele não tem esse efeito, ele age na causa do problema, né? Não fica apenas ali na consequência, né? Então a gente consegue fazer um tratamento, depois encerrar o tratamento e a patologia dificilmente volta, né? Porque a gente conseguiu equilibrar a energia vital do organismo e a partir dali a gente consegue retirar o medicamento e a pessoa segue naturalmente bem, né? Sem esse retorno de sintomas que existem nos tratamentos tradicionais. Acho que quanto mais tratar, melhor, né? Desde a infância até uma boa idade, assim, até lá por volta dos 18, 20 anos, talvez, né? Existem as prevenções, né? Nas doenças sazonais, como os resfriados, né? A gente consegue fazer uma prevenção, né? Com a homeopatia de que se houver o contágio, a doença vai ser mais branda, né? Até é interessante isso porque, por exemplo, a lei dos semelhantes, ela funciona para animais e para plantas também. Ela funciona para todos os seres vivos. Hoje a homeopatia tem estudos mostrando efeitos na veterinária e na agrohomeopatia também, né? Demonstrando que a homeopatia não tem um efeito placebo, porque o gado que está usando ali a homeopatia misturada no sal não sabe que está sendo tratado e mesmo assim ele tem uma melhora no ganho de peso, né? Em todos os índices de produtividade do gado, por exemplo, e na agrohomeopatia também. E aí é interessante, por exemplo, se você, dentro de uma plantação, pegar uma praga que está se iniciando, ultradiluir, usar a farmacotécnica homeopática e espalhar, borrifar esse medicamento pela plantação, isso vai servir de informação para aquelas plantas, para o sistema imune delas entenderem que aquela doença está circulando no ambiente e já se preparar para isso.
né? Então, é muito interessante esse uso da homeopatia também na veterinária e também para plantas, né? Realmente demonstrando que não é apenas um efeito placebo o efeito da homeopatia. Certo. Doutor, eu não lembro se geralmente de primeiro era em bolinhas o medicamento, né? Sim. Agora ele ainda é assim ou já está em líquido? Sim. Não, assim? A gente tem diversas formas. Existem até tabletes hoje em dia. Tabletes. Exatamente. E ele pode ser com base em água ou álcool, né? Então, adultos a gente usa a solução alcoólica e crianças a gente ainda usa tradicionalmente as bolinhas. As bolinhas. Que são embebidas na medicação e absorve, né, a medicação. E a gente usa porque as crianças aceitam muito bem. Né? Que é docinho, É né? docinho, elas vão lá, não tem problema de toxicidade, né? Então, eles adoram, né? E a gente tem uma adesão muito boa ao tratamento por ser uma forma tranquila de medicar a criança. Verdade. Por isso que é bom tratar desde pequeno, que eles aceitam melhor o medicamento, né? Com certeza. E tem uma eficácia melhor. Com certeza, você previne agravos, né? Realmente, a gente costuma falar que as famílias homeopatizadas, né, não abandonam a homeopatia. Isso traz benefícios, né, para a pessoa, né? Com certeza. É uma pessoa mais saudável. Exatamente. Eu, na minha prática clínica, eu acho que a homeopatia veio para somar. Né? Então, quando eu acredito que é necessário um tratamento tradicional, a gente prescreve o tratamento tradicional, com antibióticos, né? Que quando é necessário para a gente usar o tratamento alopático, e quando eu vejo que a homeopatia pode ajudar mais, a gente entra com a homeopatia também. Eu utilizo na minha prática clínica tanto o que há de melhor dos dois campos aí. Então dá para aliar os dois, a homeopatia e a alopatia. Com certeza. E aí o próprio organismo do paciente vai ver o que é melhor para ele, né? Exatamente. A gente consegue dar o antibiótico e tratar uma predisposição para que ela não venha a ter novamente, né? As infecções de repetição com a homeopatia. Doutor, em quais doenças pode ser usado esses medicamentos? A homeopatia, ela pode ser usada em qualquer doença, tanto de maneira principal, como tratamento principal, como de forma complementar, né? Então, nas doenças tanto agudas, né, que são doenças de curta duração, como nas doenças crônicas, a gente pode usar a homeopatia como tratamento principal ou de forma complementar. Então, o médico homeopata que vai definir se ele vai utilizar somente homeopatia ou se ele vai utilizar outros medicamentos junto com a homeopatia. Por exemplo, pessoas que têm hipertensão, diabetes, podem fazer o seu uso do antihipertensivo, fazer o uso do seu hipoglicemia antioral, da insulina, no caso da diabetes, e usar de maneira complementar a homeopatia, né? Então, na verdade, a gente pode usar a homeopatia para tratar qualquer doença, ou de forma principal, como também de maneira complementar. Mas as principais áreas que já existem bastante estudos consolidados, né, em relação à ação da homeopatia, é na área da alergia, né? Então, classicamente as rinites, asma ou bronquites, né? Dermatites atópicas. Na parte alérgica, a homeopatia é classicamente utilizada, né? E com excelentes resultados. E nas questões psicossomáticas, então ansiedade, depressão, bipolaridade, né? Na área da pediatria, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou no transtorno opositor desafiador, chama de TOD, né? Então, ou mesmo, é interessante a gente já conseguir tratar com uma homeopatia antes daquilo realmente virar um transtorno, né? Antes de realmente chegar a fechar um diagnóstico de transtorno, a gente já consegue reduzir a ansiedade, reduzir a agitação da criança, para que ela não chegue a ter algum prejuízo na alfabetização ou na sociabilização que caracteriza esses transtornos, né? Quando ela tem um prejuízo na qualidade de vida. Então a gente consegue já tanto tratar quando já desenvolveu o transtorno, como também tratar esses sintomas
sintomas psicossomáticos antes dele realmente evoluir com uma piora, com um transtorno realmente para a criança. Tá? Então, na parte alérgica, na parte psicossomática, na parte alérgica predispõe às infecções de repetição, também, então, nas infecções de repetição também é classicamente usado, né, a homeopatia, e, mais uma vez, ela pode ser usada em qualquer doença, tanto aguda quanto crônica, de maneira complementar ou como tratamento principal. Até a gente, quando está acompanhando junto com outra especialidade médica, a gente procura não interferir no tratamento do outro colega, da outra especialidade que está medicando o paciente. Por exemplo, se vem um paciente que está usando um anticonvulsivante que o neuropediatra passou para ela, ou qualquer outra medicação que qualquer outra especialidade passou, eu não mexo nessa medicação, entramos com o tratamento homeopático de maneira complementar e o paciente continua acompanhando, né, com o outro colega, até no momento que ele veja que ele pode ir reduzindo e retirando a medicação que ele prescreveu, conforme a homeopatia consegue ir melhorando o paciente. Então a gente pode tratar de maneira complementar, né, junto com outras especialidades, qualquer tipo de agravo, qualquer tipo de doença. Aí cada caso é um caso, né? Exatamente. Daí a homeopatia, ela é individualizada. A gente não tem um tratamento para a doença, a gente não trata a doença, a gente trata o doente. Né? Então, mesmo que dentro de uma patologia simples, como um resfriado, tenha os seus sintomas comuns, existem sintomas que individualizam o processo de adoecer daquela criança ou daquele paciente e que vão ajudar na diferenciação daqueles principais remédios que a gente usa para resfriado, por exemplo. Então a gente é um tratamento individualizado, né, para cada pessoa. Então não adianta uma pessoa que está tratando ansiedade tratar outra pessoa com aquele mesmo remédio, porque pode ser que existiria um outro remédio mais indicado para a individualidade, para o processo do adoecimento daquela outra pessoa. Além disso, a homeopatia, ela é uma racionalidade médica holística, né? A gente olha o organismo como um completo, né? Como um ser completo de corpo, mente e espírito, né? Então a gente, utilizando as leis de cura, observa se realmente o paciente está caminhando para um processo de cura. Isso é interessante porque como a medicina hoje está muito compartimentalizada, muito especializada, vamos dizer que a pessoa foi num pneumologista tratar a asma dela. E ele tratou a asma, mas a pessoa evoluiu com uma depressão. Que na homeopatia a gente sente como um agravamento, como um caminho da doença contrário às leis de cura, por estar mais profundo no organismo, mais para dentro do organismo. O pneumologista vai ficar feliz. Ele resolveu a asma da pessoa, mas a pessoa ela teve um agravamento, na verdade, né? Porque todos os sistemas do organismo se interrelacionam e influenciam um ao outro, né? Então ela vai precisar dali do psiquiatra, né? Então, na homeopatia não. Na homeopatia a gente olha o organismo como um todo e utiliza as leis de Ehring, que são as leis de cura, para ver se o paciente está realmente num caminho de cura, num caminho de se livrar da doença, né? Num caminho de melhora. Enquanto ele não estiver no caminho, ele retorna ao tratamento. Exatamente, não estamos com o tratamento correto. É necessário uma revisão dos sintomas, uma revisão do tratamento, né? Para daí, porque se ele não está seguindo as leis de cura, as leis de Ehring, a gente não está com o tratamento, ainda não está com o remédio correto. Sim. Aí aumenta a dose, no caso? A gente pode aumentar a potência, na maioria das vezes a gente troca o remédio. Troca. Né? Essa evolução é muito importante no tratamento homeopático, porque se ela tiver uma melhora entre 20% a 50%, a gente escolhe um remédio que é similar àquele, mas trocamos o remédio.
E se ela sente uma melhora de 50% a 80%, aí a gente mantém o mesmo remédio, aumentando a potência daquele medicamento, né? Então essa evolução, a sequência do tratamento é muito importante para a homeopatia. Agradecendo novamente, deixa para nós as suas redes sociais. Sim, a gente tem um trabalho bem extenso no Instagram, né? Dr. Gustavo Delara, né? Podem procurar lá Dr. Gustavo Delara, vocês vão encontrar, né, o nosso Instagram. A gente tem também o Facebook, né, facebook.com.br/Dr. Gustavo Delara também, né? E também a nossa página do Manual do Bebê, que é um curso que eu preparei, né, para ensinar as mães a cuidar dos seus bebês. Doutor, então deixa alguma dica para as mamães que estão em casa, estão com seus bebês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, aqui da TV Grandourados e deixar a mensagem para as mães de se prepararem para os cuidados com o bebê, né? Geralmente a mãe, quando está gestante, ela se preocupa com o desenvolvimento do seu bebê dentro do seu útero, com a sua saúde durante a gestação, com o momento do parto, e muitas vezes esquece que o verdadeiro desafio, ou o maior desafio, começa realmente do momento que o bebê nasce para frente, tá? Então, eu gostaria que as nossas mães criassem essa cultura que existem em outros países, de se preparar durante a gestação para a maternidade, para a paternidade, através de pesquisa, através de conhecimentos, né, em relação a tudo que a gente falou sobre a puericultura, né, e para aquelas mães que realmente quiserem se preparar para essa importante missão, que é cuidar dos seus filhos, eu criei um curso chamado Manual do Bebê, com tudo que a mãe e o pai precisa saber para cuidar do seu bebê nos primeiros 1000 dias. Então, nos procurem nas redes sociais, vocês vão encontrar bastante material para se preparar antes do bebê chegar. Se preparem durante a maternidade, durante a gestação, perdão, porque depois que o bebê nasce, fica mais difícil, o bebê vai demandar uma atenção muito grande, né? Vai ser difícil a mãe parar 1 hora, 2 horas para poder estudar, né? E quando o bebezinho dorme, ela também tem que descansar. Então, o melhor momento para a mãe se preparar para o cuidado com o bebê é ainda durante a gestação, tá? E então, para aquelas que também não fizeram essa preparação, então se preparem durante a gestação, mas o nosso curso também abarca os primeiros 1000 dias do cuidado com o bebê, né? Então também para aquelas mães que estão aí já com seus bebês já no colo, né? Também podem se beneficiar desse nosso curso, que tem os links, tem o direcionamento, mais informações todos lá nas redes sociais. Doutor, muito obrigada por sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco. Prazer foi meu. E para você de casa, muito obrigada por ter nos acompanhado. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo.